Voltamos para apresentar o programa Unicresce no Ar, edição 1234, ano 26. O tema de hoje, a bênção sacerdotal e a bênção apostólica. Texto bíblico, livro de Números, capítulo 6, versículos 22 a 27. Nós temos o privilégio de ter a Bíblia Sagrada em nossas mãos, de acreditar nos seus ensinamentos maravilhosos. Nós temos o privilégio de transmitir o que é importante para nós também. Existem os religiosos, os sistemas, que eles transmitem o que é bom para os outros. Religião que proíbe o casamento, e tem o casamento como sacramento, é um sacramento que não presta para eles. Religião que faz de tudo, orienta tudo muito bem, mas pratica, faz tudo diferente. E ainda tem as máximas, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Não seguimos esta máxima. Temos grandes dificuldades, pelo menos falo por mim, de obedecer ou em obedecer a palavra de Deus. Mas o objetivo, o princípio e o grande segredo, a grande maravilha é realmente guardar a palavra de Deus. E pela palavra de Deus nós aprendemos a importância da bênção sacerdotal para os judeus e a importância da bênção apostólica para os servos de Jesus Cristo, a igreja do Novo Testamento. Na igreja do Antigo Testamento, a bênção sacerdotal era um coroamento das cerimônias. Após cerimônias prolongadas, cerimônias de 6, 7 horas, cerimônias de 6, 7 dias, cerimônias de 15 dias, os judeus tinham festas, muitas festas, algumas se estendiam por 7 dias, e houve rei que decretou, olha, muita gente não participou ainda, então vamos decretar mais 7 dias. Portanto, a bênção sacerdotal para os adoradores na antiga aliança era um privilégio, era uma bênção de fato, era a despedida graciosa, grandiosa, gloriosa no encerramento das festas e também dos sacrifícios, daquelas manifestações de gratidão ao Senhor. No que diz respeito ao Novo Testamento, não fica atrás. Muito embora não temos ou não tenhamos a bênção apostólica com o mesmo padrão da bênção sacerdotal, com regras, com uma regra de lei, com forma de lei, mas na verdade tem o mesmo sentido. É uma bênção receber, era uma bênção receber uma epístola dos apóstolos de Jesus Cristo, ler essa epístola, colocar em prática e defender os seus princípios, transmitindo-os a com quem tivesse contato em qualquer circunstância. Portanto, meus amados, é maravilhoso. Eu tenho muito prazer em fazer isto, porque reconheço o seu valor. Obviamente, muitos nem pensam nisto, mas nós não andamos com os muitos, nós andamos com alguns. O Senhor Jesus disse que os muitos vão pelo caminho largo, pela porta larga, e isto leva para a perdição. Os poucos, portanto, a menor multidão, é que entra pelo caminho da dificuldade, o caminho espinhoso, a porta estreita, e isto diz respeito a guardar as palavras do nosso Senhor. A leitura para nós, Números 6 e 22. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti.
O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Bendito Deus, Pai querido e santo, Senhor da glória, lemos a tua palavra agora, Pai, fala conosco, abençoa os nossos irmãos, guarda, meu Senhor, cada servo teu que está conosco neste horário, nas emissoras. Ó Senhor, abençoa, Senhor, os que estão conosco nesta conexão, Senhor, abençoa os que venham, ó Deus, porventura, acessarem os vídeos. Ó Senhor querido, fala conosco. No maravilhoso nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, existem determinadas organizações religiosas ou seitas que o forte delas é o segredo. Existem organizações, digamos, de patrões, organizações de homens de dinheiro, homens de negócio, e mulheres não podem participar, eles censuram. Isso para mim é discriminação, mas eles não veem assim. As mulheres não podem participar porque na visão deles, como é uma coisa antiga, um negócio do século X, do século XI, não sei de quando, estas organizações, elas têm a mulher num plano inferior e, portanto, diz que a mulher conversa demais, a mulher fala muito, a mulher não mantinha, ou a mulher não teria a habilidade de manter ali os segredos sobre as decisões e tal. Mas é a questão bem diferente das Escrituras. Existem seitas que as mulheres não têm muito acesso. Existem situações que as mulheres, na verdade, são cortadas, são banidas. E existem algumas seitas onde participam homens e mulheres, mas o forte é o segredo. Existem as seitas orientais e algumas têm nome de cristã. Existe uma igreja, existem várias igrejas, mas existe uma igreja que ela é oriental, se baseia em filosofia oriental, tem lá o seu mestre oriental, mas é chamada de igreja messiânica. E essas igrejas, essas seitas, essas organizações, o forte delas é o segredo. Com o segredo, aquele suposto chefe é o detentor da bênção, ele é o detentor das respostas, ele tem a solução, ele tem o comando, ele tem o domínio da situação e eles manipulam. Nós louvamos a Deus pelas Escrituras. Deus não tem a menor intenção, não teve a menor intenção e não tem a menor contemplação com o adorador ignorante. O Senhor Deus não teve, não tem a menor contemplação com adorador ignorante, conduzido sem saber para onde, orientado sem conhecer as bases da orientação. O nosso Deus não tem isto. Portanto, você encontra neste pequeno texto que nós lemos, Números 6, 22 a 27, lê de novo para você observar quantas vezes o Senhor falou e quantas vezes mandou falar. O Senhor falou a Moisés dizendo, Deus comunicando com o homem. O homem era o líder, esse aqui era o profeta Moisés. E ele tinha a autoridade, a responsabilidade sobre os sacerdotes. Ele nunca foi chamado de sacerdote. Ele está sendo orientado por Deus para orientar os outros. E no versículo 23 diz, fala a Arão e a seus filhos dizendo, ou seja, o que eu estou dizendo para você, você vai transmitir para os sacerdotes, Arão e seus filhos, dizendo assim, assim abençoareis os filhos de Israel, o Senhor te abençoe e te guarde. Em toda a época da história da humanidade, houve violência, houve turbulência, houve doenças, houve pragas, pestes, houve guerras, em todas as épocas. Isto faz parte da história humana.
digamos, as guerras eram mais espaçadas, as mortes por violência também eram mais espaçadas, havia mais tempo entre um assassinato e outro, entre um estupro e outro, entre uma maldição e outra. Mas sempre aconteceu. Então, a bênção sacerdotal, ela tinha na sua expressão esta recomendação de Moisés. Deus a Moisés, Moisés a Arão. Fala aos filhos de Israel, abençoa os filhos de Israel, dizendo assim: o Senhor te abençoe, a bênção de Deus. A bênção de Deus vale para a nossa saúde, para a criação dos nossos filhos, para o nosso desenvolvimento intelectual, o nosso desenvolvimento físico, o desenvolvimento dos nossos filhos, a saúde mental, espiritual. Olha, a bênção de Deus enriquece, dizia Salomão. A bênção de Deus enriquece, não acrescenta dores. E o Senhor diz: o Senhor te abençoe. Está aqui na bênção, é a orientação. O Senhor te abençoe. A bênção de Deus, em todos os aspectos, sobre qualquer fase, qualquer aspecto da vida. E te guarde da perseguição, te guarde dos perigos, te guarde das injustiças, te guarde também N situações. O Senhor te abençoe e te guarde. Bênção sacerdotal. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. A pior de todas as coisas na vida humana, na sociedade intelectual desenvolvida, na cidade ou no campo, no mato, na região agrícola, numa região onde não tenha, sei lá, centros culturais, onde não se tenha tanto acesso. Mas a pior de todas as coisas é viver nas trevas. As trevas da ignorância, as trevas do conhecimento, as trevas que se manifestam, as trevas espirituais. Então, o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto. O Senhor levante sobre ti o seu rosto. O Senhor tenha misericórdia de ti. Não existe homem forte, poderoso, suficiente. Ninguém tem poder suficiente para se proteger. Todos envelhecem, enfraquecem, morrem. Todos estão sujeitos às doenças. Todos estão sujeitos às pragas que atacam. Todos estão sujeitos às injustiças. Todos estavam sujeitos às invasões. As muralhas eram quem respondiam em parte na antiguidade. A muralha da China, construída há séculos e milênios. Olha, muralhas e muralhas. Cidades pequeninas, cobertas, fechadas para o exterior. Muralhas, o povo dentro passando necessidade, mas os governos, os reis, os ditadores fazendo muralhas com 6, 7, 8 metros de altura para impedir invasão. Porque ninguém estava isento da perseguição, da invasão, da injustiça. Então o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Paz. Todo mundo fala de paz. Todo mundo deseja paz. Olha, muita paz para você. Olha, paz. Paz. Os perversos da religião têm o seu dia de pronunciar a paz. Sobe lá na sua escada, sua escadaria, no seu topo, e de lá levanta as mãos e abençoa o povo lá, mandando paz. No dia seguinte, uma invasão, uma guerra, uma explosão de uma bomba, principalmente na Europa, no Vaticano, lá pela Itália. A Itália está que é um caldeirão. Aquilo é uma loucura. Aquilo é uma loucura. A Europa está sofrendo terrivelmente. Então, e no tempo de Moisés? Não era diferente. Não era diferente. A diferença maior é que hoje, se um governante lá na Europa,
Se o presidente de qualquer um daqueles países mandar prender, digamos, os tripulantes de uma embarcação clandestina, botar essas pessoas na cadeia e decretar 5 anos de cadeia, o resto do mundo cai contra eles, cai em cima deles. Injustiça, maldade, malvadeza, perversidade, falta de amor, amor não falo não, falta de ética, falta disto, falta daquilo. Aí tem os direitos humanos que só dá cobertura a bandido, a ladrão, a perverso, mas existem, geralmente conduzido por vermelhos, por malditos ateus, e o resultado é que qualquer governante na Europa hoje que decretasse a prisão de invasores seria terrivelmente rechaçado pelos demais. E no tempo de Moisés, o sujeito invadia uma cidade do Egito, aí eles vinham lá, prendiam 2, 3 mil pessoas, mandavam matar todas as 3 mil pessoas. Quantos foram os invasores? 3 mil, mate todos eles. Então, a diferença é esta. Mas a inquietação é a mesma. Portanto, a bênção sacerdotal: o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. E o versículo 27 diz: assim porão o meu nome, é Deus falando, assim os sacerdotes porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Meus queridos irmãos, a bênção sacerdotal era revestida de importância para os judeus. A bênção sacerdotal se revestia de importância para os israelitas. E agora, meus queridos, nós vamos falar sobre a bênção apostólica. Em 2 Coríntios, no capítulo 13, e versículo 13, nós encontramos a bênção apostólica padrão. Na verdade, algumas versões você vai encontrar no versículo 14, porque tem versões que consideram o título da epístola como um versículo. Então diz assim, 2 Coríntios 13 e 13, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. É uma bênção apostólica para uma igreja apostólica numa cidade cosmopolita. Corinto era uma cidade com 1000 problemas. Uma cidade com muita imigração, com muitos imigrantes, era uma cidade com muitos pecados, era uma cidade com muitos templos, era uma cidade com muitos festejos, era uma cidade com muitas procissões. Em Corinto já tinha o culto das prostitutas, hoje existe por aí. Em Corinto não tinha os nomes de hoje, mas tinha toda a perversidade de hoje. A manifestação da homossexualidade era fortíssima, o culto aos demônios, os adoradores de Satanás se orgulhavam porque conheciam as profundidades, as profundezas de Satanás, ou seja, eles conheciam toda forma de corrupção espiritual e, tendo esse conhecimento, eles podiam ajudar quem não conhecesse, eles podiam ajudar, segundo eles diziam, podiam ajudar em algum aspecto aqueles que não tivessem estes privilégios, grande privilégio sem futuro, conhecer Satanás. Mas eles se orgulhavam. Mas eu quero falar da bênção apostólica. A graça do Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, pela graça eu estou vivo. Pela graça do Senhor Jesus Cristo eu estou vivo. Pela graça do Senhor Jesus Cristo eu estou casado há 41 anos. Pela graça do Senhor Jesus Cristo eu criei 3 filhos. Hoje vive as vidas deles nos seus lares, cada um com suas esposas e filhos. Eu louvo a Deus
pela graça do Senhor Jesus na minha vida. E eu comento com os meus amigos, com conhecidos e agora em público, se eu não fosse um crente em Jesus Cristo, se não fosse a graça do Senhor Jesus sobre mim, eu já tinha perecido literalmente. Porque eu sempre fui muito direto, eu sempre fui muito destemido, eu sempre fui muito decidido. E eu nunca deixei de me informar, de me interessar pelos temas mais presentes. Questão de política, questão de injustiças, eu sempre me envolvi. Eu sempre estive envolvido, orientado, informado, eu sempre estive atualizado. Resultado, se não fosse a graça do Senhor Jesus Cristo sobre mim, eu já teria sido morto, porque eu critico a injustiça do político, eu critico a injustiça do religioso, eu sou sempre muito direto. E deixando, exatamente pelo fato de eu ser direto, deixando claro, não sou melhor do que ninguém, só que também não sou idiota. Eu não sou burro, eu vejo o que acontece ao meu lado e eu me manifesto. Eu sou cidadão, acredito na nossa utopia de democracia e eu acredito nisto que eu falo. Então, se não fosse a graça do Senhor Jesus Cristo, eu já tinha morrido. O amor de Deus é componente da bênção apostólica. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus. Se não fosse o amor de Deus, nós não conhecíamos Jesus Cristo. Se não fosse o amor de Deus, nós não conhecíamos o Evangelho. Se não fosse o amor de Deus, nós não teríamos igrejas evangélicas. Se não fosse o amor de Deus, o Brasil estava mergulhado na maldição da devoção, no atoleiro da cegueira e da mentira do catolicismo e do espiritismo, que andaram sempre juntos. Espiritismo em todos os seus níveis, macumba, candomblé e tudo mais. Portanto, se não fosse o amor de Deus para colocar nas mãos do homem mais alto da religião, que é o Papa, ao homem mais simples da religião, que sou eu, se não fosse o amor de Deus, nós não tínhamos a Bíblia Sagrada em nossas mãos. Então, louvado seja o Senhor pela sua bondade, e isso aqui é a bênção apostólica, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus. O terceiro componente da bênção apostólica, meus amados irmãos, é a comunhão do Espírito Santo. O Espírito Santo me convenceu que eu precisava de perdão. O Espírito Santo convence o homem que ele é pecador e que se ele morrer no pecado, ele vai perecer eternamente. Então o Espírito Santo entra em ação e faz o indivíduo se render diante do Senhor. O Espírito Santo, ele entra em ação e nos faz ter comunhão com o diferente. Hoje, lastimavelmente, miseravelmente, infelizmente, muitos cristãos não têm comunhão nem no lar. Porque é cristão falso, cristão de meia tigela, cristão incompleto, cristão que não tem Cristo como Senhor, cristão que não tem certeza da salvação, cristão que não congrega porque não quer, cristão que não ama as Escrituras, cristão que não ama o Senhor, cristão por conveniência. Eu vou para a Universal porque lá tem sal. Eu vou para o Univermundo porque lá tem mundo. Eu vou para o Univerdiabo porque lá tem diabo. Eu vou para o nível liberdade porque lá tem liberdade. E vai atrás de liberdade, vai atrás de patrimônio, vai atrás de mulher. Sessão do descarrego. Eu vou descarregar, tirar os demônios que estão me perturbando. Eu escuto vozes, tem demônio entrando, tem demônio saindo, o cortiço de demônio. Então, aí vai atrás de demônio. Estes não sabem quem é Jesus. Esses não têm a graça do Senhor Jesus Cristo. Esses não sabem o que é o amor de Deus e, obviamente, não têm a comunhão do Espírito Santo. Se tivesse, não ia atrás de ilusões. Uma sessão só para arranjar mulher, só para arranjar homem. Sessão que eles chamam de culto, encontro. Tem um dia especial lá. Eu, graças a Deus, não sei o nome dessa desgraça. Às vezes eu já escuto, mas esqueço, faço questão.
Mas existe lá o dia de buscar a emoção, buscar o seu lado carnal, né? Salientar a carnalidade. Quem tem esse tipo de prática não sabe o que é a graça do Senhor Jesus Cristo, não sabe o que é o amor de Deus e não sabe o que é a comunhão com o Espírito Santo. Quando cai num grupo social chamado igreja, é mentiroso, é perverso, é ladrão, é censurador, coloca todo mundo para trás, engana, é orgulhoso, se baseia no que tem, porque foi ensinado na seita de Satanás que se ele for fiel, se ele levar dinheiro, então ele vai enricar. E ele vai fazer tramóias e fraudes, enrica e diz que Deus abençoou. Estes não conhecem Jesus, portanto a bênção apostólica para eles não tem valor. E não tem valor mesmo. Termina, dá 9 horas. É 9h10, 9h15, o pastor está terminando, mas já está apontando para o relógio, está indo embora, está correndo. Não espera concluir, não espera a oração final, não espera a bênção apostólica. E na hora da bênção apostólica, está conversando com alguém, vendo o celular, vendo quem postou, vendo quem ligou, vendo quantos recados tem. Infelizmente, estamos diante desta terrível realidade. Perversidade espiritual, desprezo pela santidade de Deus e de sua santa palavra. Mas nós lemos a palavra, pregamos a palavra e precisamos, a partir de mim, nos esforçarmos para vivermos a palavra. E agora, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo repouse sobre vós. Eu acho isso maravilhoso e acho muito importante estar ali até o final momento e ainda tenho a felicidade de saudar o meu pastor, de abraçar quando oportuno, porque vale a pena congregar, vale a pena sentir o Senhor, sentir o amor do Senhor, ter o amor do Senhor. Deus abençoe os meus amados irmãos. Bendito Deus, Pai Santo e querido que estás nos céus, nós te louvamos, te exaltamos, bendizemos e agradecemos, meu Senhor, pela tua bondade. Abençoa a tua igreja, guarda os teus servos em toda a terra, dá graça e vitória a cada filho teu. Abençoa, meu Senhor, os nossos ajudadores, Pai. Abençoa, meu Senhor, os nossos ouvintes, meu Senhor. Abençoa, Senhor, a tua igreja na cidade e no campo. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos e te agradecemos para sempre. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos amanhã e logo mais às 21 horas estaremos na Rádio Vida 102,9, a FM Vida. Estaremos ali também comunicando a palavra do Senhor. Deus vos abençoe, leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo repouse sobre vós. Amém.